Oi, queridos, tudo bem? Como passaram o final de semana? Se divertiram, brincaram, aproveitaram, né? Final de semana é gostoso? Começamos uma nova semana, já estamos em agosto, olha só. Vamos ter 2 aulas hoje, uma de português e uma de história e geografia. Eu mudei o cronograma, depois vou contar para os pais de vocês, por conta da facilidade de usar um caderno só, né? Se a gente pega uma hora o vermelho, uma hora o verde, uma hora o vermelho, uma hora o verde, fica assim meio bagunçado. Então, segunda-feira a gente vai usar só o caderno vermelho. Então, aqui a gente vai fazer uma aula de português, depois do intervalo, a gente para, descansa um pouquinho, termina a tarefa de português, depois de descansar, comer alguma coisa, a gente vai para a segunda aula, que vai ser de história e geografia. Na terça-feira tem português, depois vocês têm inglês. E na quarta-feira tem matemática e ciências, porque aí a gente vai usar a outra apostila e não tem que ficar trocando de apostila toda hora. Segunda e terça usa esta, quarta e quinta usa essa. Olha que ideia boa. Eu achei que facilita a vida da gente, para vocês também ficar toda hora trocando de apostila, né? Então vamos lá? Nós paramos na página 21. Então hoje, ó, página 23. Por que pulou uma página? Porque a página 22, encontrem aí, gente, ó. Apostila vermelha, página 22. Ela fala um pouquinho sobre para que serve a letra cursiva. E aqui não é nada para a gente escrever, é só para a gente conversar. Por exemplo, quando é que utilizamos esse tipo de letra? Quando escrevemos, mas quando escrevemos qualquer coisa, ou quando escrevemos para alguém ler, quando vamos deixar um bilhete, quando vamos fazer um cartaz, quando vamos escrever uma carta. Hoje em dia ainda se escreve carta? Algumas pessoas sim, né? Bem legal. Então, depende. Para que eu vou escrever? Vou deixar um bilhete para minha mãe? Mamãe, não esqueça de comprar aquela bolacha que eu gosto. Se você for ao mercado hoje, por favor, é um bilhete. Posso escrever com letra cursiva e posso escrever com letra de forma. Mas quando vocês aprenderem letra cursiva e ficarem craques nela, até escrevi aqui a palavra letra cursiva com letra cursiva, vocês vão ver que é muito mais legal. Vocês vão observar que as pessoas que escrevem, por exemplo, os adultos, a maioria, não todos, mas a maioria usa letra cursiva e cada pessoa tem uma letra diferente da outra. Isso também é legal. É fácil ou difícil o seu traçado? Depende do treino, né? É como qualquer coisa, quando a gente começa é difícil, depois a gente vai treinando, fica fácil. É um tipo de letra que facilita a letra ou apresenta alguns desafios? Tem alguns desafios porque alguns movimentos de letra são mais difíceis que os outros. Algumas letras são fáceis, outras tem que ficar dando voltinha e a gente tem entre as linhas para escrever, então tem que limitar o espaço. Mas isso com o tempo a gente faz rapidinho, sem pensar muito. Onde costuma ver esse tipo de letra ser utilizado? A gente vê letra antigamente, por exemplo, não tão antigamente, mas antigamente as pessoas bordavam com letra cursiva toalhas de banho, toalhas de lavabo. Isso era um costume muito antigo, deixava a coisa mais refinada. As cartas também eram todas escritas com letra cursiva, os médicos escreviam com letra cursiva e era difícil entender a letra deles. Hoje alguns médicos já digitam, que é para não ter esse problema, né? Depois tem, acha importante saber escrever com esse tipo de letra? É importante sim, sabe por quê, gente? O cérebro da gente trabalha o tempo inteiro. Em algumas atividades, aumenta a capacidade dele de resolver situações, problemas. Então, a letra cursiva, o exercício da letra cursiva, é um exercício muito bom para o nosso cérebro, para ele aprender a fazer movimentos dentro de um pequeno espaço, sempre lembrando como escreve aquela letra. Você vê letra bastão e passa para a letra cursiva, tem que se lembrar, isso é um exercício muito bacana para o cérebro. O cérebro da gente que faz muitas vezes esse exercício, ele se desenvolve com mais facilidade e depois ele tem mais facilidade de resolver outras situações. Letra cursiva parece que é uma coisa mecânica fácil, mas não é. Quando a gente está aprendendo é um belo exercício para a nossa cabeça, tá? Nós vamos começar a fazer, nessa apostila 3 aparece bastante, caderno de caligrafia vocês já estão fazendo, e quando chegar a apostila 4, aí é outra história, aí vai ser mais fácil ainda, né?
Seus jogos eletrônicos, os telefones celulares das pessoas de sua família, os livros, os cartazes que vemos na rua e na escola e as postagens que vemos nas redes sociais usam letra cursiva? Não, né? Por que você acha que isso acontece? As letras cursivas, elas têm muita identidade. E o que isso quer dizer? Que cada pessoa tem uma letra. Então, se eu quero colocar um cartaz em algum lugar e eu escrever com a minha letra e nem todo mundo entender, eu não vou conseguir passar a mensagem. Por isso que os cartazes aqui, ó, que vemos nas ruas, as postagens, os livros, telefones celulares que tem tecladinhos, é tudo com letra bastão, porque é uma letra que todo mundo entende. Não tem como dizer que não está entendendo o que está escrito. Já perceberam quando vocês vão ao supermercado e tem cartazes de promoção? Hoje, batata tal preço, está bem grande, escrito com uma letra de forma bem grandona. Todo mundo conhece a letra de forma. Já a letra cursiva, a gente às vezes demora um pouquinho para entender. O treino faz a gente ficar craque também na leitura da letra cursiva, não só da escrita, tá? Na página 23, tem um exercício aqui que vocês vão fazer em casa. Oh, mas é tudo em casa, Pro? Seu professor vai escolher uma das propostas. Aqui tem uma proposta. Aqui tem a segunda proposta, é para fazer em grupo, então não vai dar. Então eu escolhi a proposta número 1. Copie o trecho da história A Onça e o Bode, usando letra cursiva. Vocês vão fazer no caderno. Fique atento ao traçado correto das letras e ao uso das maiúsculas e minúsculas nos locais corretos. Vamos lembrar das regras? Começo de frase, letra maiúscula. Nome de personagem, letra maiúscula. A gente chama de nome próprio, lembra? Nome próprio, que é nome de pessoa, de lugar, de cidade, de escola, de marca de carro, marca de lanchonete, é tudo com letra maiúscula. Mas as palavras que aparecem no meio das frases são minúsculas. Mas, se no meio da frase, quando a frase acaba e vai começar uma frase nova, todo começo de frase é com letra maiúscula. A primeira palavra de qualquer frase sempre tem que estar com letra maiúscula, tá? O texto é assim, ó. A onça ficou toda arrepiada olhando o bode pelo canto do olho. Depois de algum tempo, disse o bode, : Travessão na outra linha. Amiga onça, eu lhe aponto o dedo. A onça pulou para o meio da sala gritando, amigo bode, deixa de brinquedo. Tornou o bode a dizer que lhe apontava o dedo, pulando a onça para o meio do terreiro. Repetiu o bode a ameaça e a onça desembandeirou pelo mato adentro numa carreira danada, enquanto ouvia a voz do bode. Amiga onça, eu lhe aponto o dedo. Nunca mais a onça voltou. O bode ficou então sozinho na sua casa, vivendo de papo pro ar, bem descansado. Esse texto todo, gente, ó, desta página 23, ó, escrevam com letra cursiva no caderno de vocês. Como é que a gente vai fazer isso? O que a gente pode fazer? Ó, gente, eu fiz no meu caderno para vocês terem uma ideia do espaço que isso vai ocupar. Ó, é uma folha inteira. Tá, gente? Então, peguem o caderno de caligrafia, que nas primeiras páginas tem todas as letras. Ou volta aqui na apostila, se vocês esquecerem como é o O maiúsculo mesmo, como é aquela letra maiúscula e minúscula, nas páginas 15 e 16 tem também. Lembram-se logo no começo? Aqui a maiúscula, aqui a minúscula. Então, se vocês se esquecerem, vocês podem voltar e consultar aquela página lá, tá bom? Se quiserem copiar de mim também, ó, eu fiz, mas tem uma coisa importante aqui, tá, gente? Ó, parágrafo. Parágrafo é quando a primeira palavra não está encostada na margem esquerda do papel. Significa que aqui, ó, é começo de parágrafo. Um espaço legal é a gente colocar assim, ó, 2 dedinhos da gente e começa. Vai até a palavra bode. 2 pontos. Travessão. Um travessão nunca pode encostar na margem esquerda. Dá os 2 dedinhos e vai. Depois, amiga onça, eu lhe aponto o dedo. Na outra linha, 2 dedinhos de novo. A onça pulou para o meio da sala, gritando. 2 pontos, travessão na outra linha, 2 dedinhos de novo. Amigo bode, deixa de brinquedo.
Na outra linha, atravessou de novo. Tornou o bode a dizer que lhe apontava o dedo. O resto você já conhece. Então, gente, ó, não se esqueçam. E aqui onde eu pintei de laranja é porque é parágrafo. Então, esse texto todo tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 parágrafos. Deixa eu contar de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parágrafos. Tá? Então, em 7 começos de frase, eles não vão estar encostados na margem esquerda do papel, tá? Dá um espacinho, 2 dedinhos, começa. Façam isso com muito capricho. Olha uma tarefa para fazer com muita calma. Podem voltar e olhar o meu ou fazerem com a letra de vocês. É para fazer correndo pro... Não, gente. É para fazer com muita calma. Letra maiúscula, a onça ficou toda arrepiada, olhando o bode pelo canto do olho. Depois de algum tempo, disse o bode: escrevam entendendo o que estão escrevendo, não copiando como se fosse copiando um desenho, tá bom? Leiam um parágrafo inteiro, copiem. Vai para o segundo parágrafo. Amiga onça, eu lhe aponto o dedo. Copia. Terceiro parágrafo. A onça pulou para o meio da sala gritando. Copia. Amigo bode, deixa de brinquedo. Copia, tá? Leia o parágrafo inteiro. Vai até o final do parágrafo. Depois vai para o outro parágrafo. Faça com calma, com capricho. Que esse trabalho aqui, gente, vai... Se vocês tiverem a letra do tamanho da minha, vai uma folha inteira, tá? Ou até mais, né? Porque a gente, quando tá na idade de vocês, tem a letra maior, depois vai diminuindo. O que mais que nós vamos fazer hoje, ó? Então, essa é a tarefa para fazer. Então, nós vamos fazer a atividade de fazer aqui comigo, ó. Página 25. Leia o trecho do conto A Onça e o Bode. Viviam desconfiados um do outro. Cada um teria sua semana para caçar. Foi a onça e trouxe um cabrito, enchendo o bode de pavor. Pergunta: por que o bode ficou apavorado vendo a onça caçar? Que a onça tinha caçado justamente um cabrito e não outro animal? Por que o bode ficou apavorado? Só porque viu a onça que ela tinha caçado um cabrito. Por quê? Porque o cabrito é filhote de bode. Então, ele pensou, se a onça caça cabrito, eu também estou em perigo de vida aí, gente. Pode acontecer qualquer coisa comigo. Isso quer dizer que ela é um animal carnívoro, se alimenta de outros animais e eu posso virar a comida dela. Então, qual que é a resposta aqui? Porque o cabrito é um filhote de bode e a onça poderia comer o bode. Vamos responder? Lápis na mão. Porque... junto porque é resposta. O cabrito é um filhote de bode. E a onça, com C cedilha, poderia comer o bode. Ponto final. Esta daqui, gente, vocês é que vão ter que criar as frases. Depois à tarde, quando a gente se encontrar, vocês vão ler para mim, tá? Retorne ao conto A Onça e o Bode e veja o que significam as palavras radiante e empáfia. Depois vocês vão criar uma frase com cada palavra e escrevê-la a seguir. Atenção, suas frases devem ser diferentes daquelas do conto. Então vamos adiantar o significado da palavra
Radiante quer dizer feliz, alegre. Nossa, a pessoa ficou radiante porque ganhou um presente. Ficou radiante porque ia pra praia. Ficou radiante porque ia viajar, né? Ficou radiante porque encontrou um amigo e estava com muita saudade. Ficou radiante porque voltaram às aulas. Isso seria radiante mesmo, né? De ficar radiante. Radiante é feliz, alegre. E empáfia? Empáfia é excesso de orgulho. Sabe assim, arrogância, quando a pessoa se acha melhor que as outras? Então ela olha as pessoas de cima para baixo, ela tem muita empáfia, muita arrogância, ela se acha superior. Então vocês vão escrever duas frases, uma que encaixa a palavra radiante, outra que tem a palavra empáfia. Vejam, o que é uma frase? Uma frase é quando a gente junta as palavras para passar uma informação, uma mensagem, um comunicado. Por exemplo, se eu disser hoje é segunda-feira, essa é uma frase. Posso dizer hoje é dia 3 de agosto, é uma outra frase. Posso dizer ontem foi um domingo muito alegre para mim, eu passei com a minha mãe, é outra frase. Ou eu posso dizer pensei que fosse chover hoje e não choveu, é outra frase. Existem frases com muitas palavras e frases com poucas palavras. O importante é que ela tenha sentido. O que quer dizer isso? Que uma pessoa, quando lê essa frase, ela entenda, né? Você não vai escrever uma porção de palavras misturadas que não façam sentido. Então, uma frase é uma união de palavras que a gente usa para passar alguma informação, uma mensagem, um recado, um cumprimento. Eu posso escrever, bom dia, crianças, como vão? Também é uma frase, entendeu? Certo? Tranquilo? Fora essa daqui que vocês vão fazer, aquela de escrever com letra cursiva e essa daqui, tem uma outra que a gente faz junto, tá? Temos tempo, dá pra gente fazer. Na página 26. Leia o trecho de uma notícia sobre o nascimento de filhotes de onça. Mais 2 filhotes de onça pintada nascem na reserva de Itaipu, no Paraná. Olha que legal! O Refúgio Biológico Bela Vista, dentro da área da reserva do lado brasileiro da usina hidrelétrica de Itaipu, no Paraná, anunciou hoje, dia 27, o nascimento de 2 filhotes de onças pintadas. Uma fêmea melânica, de pelugem negra, e um macho pintado. Depois a gente vai ver o que quer dizer melânina. Melânica tá aqui, ó, de cor escura ou negra. Segundo o veterinário da divisão de áreas protegidas da empresa Zalmir Cubas, os filhotes nasceram entre os dias 1 e 2 de junho, mas foi necessário aguardar alguns dias para pesar, medir e implantar chips. Não é chips batatinha, viu, gente? Chips é um aparelhinho pequenininho. Sabe que a gente põe no celular? Você compra um celular, qual é meu número? Aquele número lá é o que está no chip, uma coisa assim. Então, aqui, implantar chips, que é para colocar esse aparelhinho dentro do animal. Colocar dentro, introduzir. Para que serve? Para identificar os filhotes sem estressar a mãe. Ó, que legal! Assim, se depois ele mudar de lugar, for morar numa outra reserva, através do chipzinho que vai estar implantado no corpo dele, os veterinários vão saber por onde ele anda. Se ele se afastar demais, eles vão localizá-lo. Tudo isso é para cuidar do animal, tá bom? Então, o que é para fazer aqui? Contorne as letras que iniciam cada frase da notícia e os pontos finais que as finalizam. Então, é para contornar. Vou usar o azul aqui. Contornar. As palavras que começam a frase, as letras que iniciam cada frase da notícia e os pontos finais. Então, aqui, ponto final, ponto final. Só tem 2 pontos finais. Não, tem 3 aqui em cima. Então, gente, ó, vejam o que eu fiz. Vejam aqui junto comigo, ó. Contornei. Aqui eu escolhi uma cor para contornar e escolhi uma outra cor para sublinhar, porque depois fala de sublinhar, ó. Contorne as letras iniciais de cada frase, ó. Só a letra. Então, aqui é o Refúgio Biológico Bela Vista, eu contorno o. Aqui, ó. Depois, aqui outra frase. Uma fêmea, contorno o. Na verdade, eu estou contornando letras maiúsculas, vocês perceberam? Começo de frase, letra maiúscula. Segundo o veterinário, segundo começa com S, contorno S. Então, eu contorno aqui o.
Aqui o U e aqui o S. O que mais que é para contornar? Os pontos finais das frases, ó. Uma frase acaba aqui, outra acaba aqui, tudo pontinho final. E outra frase acaba aqui, ó. Ficou fácil de ver usando o azul? Vou reforçar um pouquinho. 3 começos de frases, 3 pontos finais. E contornar? É para contornar o quê? Não, contornar começo e final de frase, sublinhar os nomes próprios do trecho. Depois copia a seguir, ó. Olha o que é para sublinhar. Sublinhar, gente, é riscar embaixo. Lembra que a gente já falou sobre isso? Olha, essa palavra aqui aparece com letra maiúscula. Quer ver? Eu vou ler ela para vocês, vou pegar a outra apostila para não balançar aqui. Aqui, ó. Refúgio Biológico Bela Vista. Risca embaixo. Porque está com letra maiúscula? Porque é nome do lugar. Depois, usina hidrelétrica Itaipu, nome da usina, também vou riscar embaixo. E aqui, Paraná, nome do estado, também pinto embaixo. Depois aqui embaixo acontece de novo, aparecem outras palavras com letra maiúscula, ó. Divisão de áreas protegidas, é o nome do lugar também. E aqui, Zalmir Cubas, que é o nome de uma empresa. Então, risca aqui. Então, são 3 letras contornadas, 3 pontos finais contornados. E aqui, ó, risca embaixo, sublinha as palavras que estão com letra maiúscula. Refúgio Biológico Bela Vista, Usina Hidrelétrica de Itaipu, Paraná, Divisão de Áreas Protegidas e Zalmir Cubas. Depois, vocês vão copiar essas palavras que estão aqui, nessa linha aqui. Contorne as letras e depois, ó, depois que sublinhar os nomes próprios, copie a seguir. Aqui não está pedindo para ser letra cursiva, então pode ser com letra de forma. As palavras que a gente sublinhou. Refúgio Biológico Bela Vista, Usina Hidrelétrica de Itaipu, Paraná, Divisão de Áreas Protegidas e Zamir Cubas. Vou pôr junto Zamir Cubas, porque é o nome da empresa, né? Zamir Cubas. Tá bom, gente? Ó. É só escrever com letra de forma as palavras que vocês sublinharam, porque elas estão escritas com letra maiúscula e não são começo de frase. Elas são maiúsculas porque são nomes próprios, tá bom? E a última da aula de hoje é aqui, ó, tão gostosinho de fazer, gente. Eu fiz, ó. Vou ler para vocês. Observe os pontilhados da cena. Escolha um para iniciar, comece por ele e chegue ao último, tirando o mínimo possível o lápis do papel. Esse é o desafio. Lembra que eu falei para vocês, quando a gente vai escrever uma palavra, termina de escrever a palavra inteira, para só depois tirar o lápis do papel? Aqui é a mesma coisa. Escolhe um ponto do pontilhado para começar e vai. Tenta ir até o final, só depois tirar o lápis do papel. Aí vai para outro bicho, tá? E depois pode colorir se vocês quiserem. Eu achei que ficou bonitinho colorido. E aqui embaixo, ó, tem mais um exercício de caligrafia. Copie com letra cursiva o trecho do conto A Onça e o Bode. Amigo Bode, como foi que você matou essa onça? Ora, matando. Então, ó, amigo Bode, vírgula, como foi que você matou essa onça? Na outra linha, travessão, ora, matando. Tem uma outra tarefa aqui. Só que essa tem tempo para fazer, tá, gente? Precisa fazer correndo, porque já tem aquela grande para escrever com letra cursiva, tem mais essa daqui. A outra, olha que legal. Procure a receita de um prato tradicional de sua família. Em uma folha avulsa, no caso aqui a gente já sabe, caderno. Copie com letra cursiva a lista de ingredientes da receita.
Só os ingredientes. Não precisa copiar modo de fazer, nada disso. Então, vai copiar, por exemplo, brigadeiro. Ingredientes: leite condensado, chocolate em pó, manteiga granulado. Pronto. Ou vou copiar, que na minha casa minha mãe faz um bolo divino. Bolo de fubá, por exemplo. Ingredientes: ovos, leite, manteiga, fubá, farinha, açúcar. Segredos de família, receitas divinas, vocês vão escrever no caderno só os ingredientes, tá bom? Então, não é tanta coisa assim, né? Aquele de copiar que fica grandão, tamanho de uma folha, aquele vai dar mais trabalho, mas façam com calma. Então, tem aquela tarefa lá, tem essa outra aqui e tem esta outra aqui, que é a receita de família, tá bom, gente? Fiquem bem aí, comecem a fazer. Descansem, eu vou descansar também, daqui a pouco eu volto com uma aula de História e Geografia, como eu falei. História e Geografia vai ser legal, a gente vai falar do tempo. O tempo passa. Como assim? Passou aqui e eu não vi? Como assim o tempo está passando? Cadê o tempo passando que eu não vejo? O tempo. O que é o tempo? Então, nós vamos falar sobre isso na próxima aula, daqui a pouquinho, tá? De História e Geografia. Eu volto já já para falar com vocês, tá bem, queridos? Fiquem bem, até daqui a pouco, tá? Tchau! Vamos descansar um pouquinho e tomar um lanchinho.